sobre o culto de homens, né? Tem o banner aí, Kerlin? Oi, Letícia, que alegria te ver. Glória a Deus pela sua vida. Então, irmãos, aqui, olha, no dia 23 de janeiro, nós teremos mais um encontro de homens, amém? Para todos os homens da igreja, jovens, é um encontro que vai acontecer mensalmente, e o Fabinho está na liderança desse encontro. Ele pede para avisar todos os homens para estar nesse culto no dia 23 de janeiro, às 19h30, amém, meus irmãos? Amém! Bom, então a turma de homem aí que ano passado, retrasado, veio falando, poxa, só tem culto de mulher, pronto. Alguém teve essa iniciativa, que foi o Fabinho, e começou o culto dos homens. Agora é o momento da gente estar junto e apoiar. Amém, meus irmãos? Amém! Registrar a presença da Fran também, do Pedro, da Cida, que alegria, do meninão aí, ó. Que alegria ter vocês aqui, gente, que alegria. Vocês são de casa, né? São da família, tantos anos, né, Cida? Caminhando juntos, né? Né, Fran? Quanta história, hein, Fran? Quanta obra Deus fez na nossa vida, né, Fran? Eita, Deus é bom, Deus é bom. Amém, meus irmãos? Bom, o nosso tema hoje é: pense como filho de Deus. Olhe para mim. Pense como filho de Deus. Amém? Esse é o nosso tema. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Gálatas capítulo 4, senão o pessoal coloca aí no telão para nós. Gálatas capítulo 4. Esse texto é um texto que eu já falei ele algumas vezes aqui. Mas é importante a gente falar, preste atenção, irmãos. Muita coisa sobre a mesma coisa. É necessário algumas desconstruções. E quem é pedreiro aqui, ou até mesmo servente pedreiro, ou já, às vezes nem é pedreiro nem servente, mas já contribuiu com alguma obra, seja a própria obra, sabe que desconstruir às vezes é mais difícil do que construir, ou não é? É ou não é? Quem é pedreiro aqui sabe do que eu estou falando, né, Galileu? Né, Zé Luiz? Porque desconstruir você ainda tem a obra da desconstrução, para depois construir. E para construir você já só constrói no lote, né? Às vezes o lote até plano facilita. Agora, quando é uma desconstrução, a gente precisa preparar o nosso coração, que exige um pouco mais de nós. Exige um pouco mais de estudo. Exige um pouco mais de interesse. O apóstolo Pedro, ele disse assim: crescei na graça e no... Crescei na graça e no... Crescei na graça e no... Vou dar mais uma chance para vocês, tá? Crescei na graça e no... Não, vou dar mais uma chance para vocês. Crescei na graça e no conhecimento. Ninguém falou o texto todo, tá vendo? Crescei na graça e no conhecimento. Tá vendo? Tá vendo? Aí você vai lá nos livros da lei. Não, eu tenho que conhecer. E mergulha na lei e depois vai querer viver a lei. O texto continua. Crescei na graça e no conhecimento. Ai, Jesus. Crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então eu preciso adquirir conhecimento em toda a Bíblia dele, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando eu cresço no conhecimento de Jesus, eu tenho um entendimento de maduro. Eu tenho maturidade sobre o entendimento da própria Bíblia. E eu começo a buscar na Bíblia Jesus. Porque hoje tudo é Cristo. Tudo é Cristo. E enquanto eu não cresço, eu sou o quê? Quem não cresce é o quê? É pequeno, é fiote, não é? Quem não cresce é o quê? Vamos usar outra palavra muito comum. Quem não cresce é o quê, irmãos? É anão também. Mas quem não cresce é o quê, irmãos? Menino. Então a gente precisa crescer. Fala para o seu irmão, a gente tem que crescer. E daí exige de nós estudar mais, aprender mais. Comer mais. Porque como biologicamente eu tenho que comer para crescer, espiritualmente, na área do conhecimento, seja até no secular, eu também preciso comer.
E aí eu preciso mergulhar, entender, estudar, para que eu cresça na graça e no conhecimento. Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos? Porque eu tenho um texto aqui agora que a gente vai ler, que ao mesmo tempo que a gente sabe que somos filhos, a gente sabe disso, que tem muitos filhos que são filhos, mas vivem como escravo. É o que mais a gente vê na igreja. E qual é a diferença de um filho e de um escravo? Um escravo, ele trabalha para ter. Um filho nasce tendo. Um filho, quando ele nasce, como a gente apresentou o Mateus aqui agora, orando por ele, desde quando ele nasceu, em 2004, tudo que o pai tem não é muita coisa, mas o pouco que o pai tem já é dele, por herança. É filho. Mas muitas pessoas trabalharam na minha casa desde a construção, e nada ali é deles. Absolutamente nada. Paguei o que realmente eles tinham que receber pelo trabalho prestado, mas eles não têm nenhum direito ali. Muitos trabalhadores passaram ali. E até hoje passam, mas nenhum tem o direito como herança. Mas um filho não. Um filho nasceu, não trabalha. Outro dia foi perguntar para o professor do Mateus. A maioria fala estudante, né? Não está estudando. A Érica que veio me contar isso, tá, Madeira? Ou se você fala, ou a profissão ou estudante, né? Nenhum dos dois. Aí o que falou que era? Hã? Desempregado. Não trabalha e tem, é dele. Mas parece que a gente tem uma mente que a gente tem que fazer para ser filho de Deus. A gente tem que fazer para Deus dar a gente. A gente tem que fazer para se apropriar. Não, querido. Essa mentalidade é mentalidade de escravo. Veja que o texto está falando aqui sobre escravo. Por favor, volte o texto por gentileza. Por favor, volte o texto por gentileza. É muita educação. Então, irmãos, olha só. Quando a gente lê essa palavra escravo na Bíblia, talvez para nós, aqui está servo. Mas essa palavra às vezes é um pouco mal entendida para nós nesse contexto, né, ocidental. Mas no contexto de onde existia a escravidão, está falando de trabalho, está falando de trabalhador. Então todos nós aqui podemos encaixar a palavra trabalho, empregado. Então um empregado, para ele ter alguma coisa do seu patrão, ele precisa primeiro prestar um serviço. Sim ou não? Ou alguém recebe antecipado aqui? Trabalha para depois receber, sim ou não? Já o filho não, o filho não precisa trabalhar para receber do pai. O que o pai tem já é dele. Então a gente precisa pensar como filho. Não pensar com aquela mentalidade de Deus no fim. Deus não é Deus do fim. Deus é Deus do início. Antes da gente existir, já existia Deus. Quando Ele permite a fome na nossa vida, Ele já preparou o pão. Ele é Deus de antes, Ele não é Deus de depois. O diabo é que colocou na mente dos filhos de Deus para que eles pensem num Deus de depois, mas Ele é Deus de antes. Antes de você existir, Deus já existia. E foi Ele quem nos criou. Antes de você nascer, Ele já deu o Filho dEle. Antes de você nascer, o Filho dEle morreu. Antes de você nascer, o Filho dEle nos reconciliou, nos justificou, nos amou, nos salvou, nos transformou, nos libertou. Tudo é de antes. E quando eu tomo a decisão de me tornar filho, eu me aproprio de tudo que a cruz já fez. Porque eu e você tivemos o privilégio de nascer depois da cruz. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente lê algo de antes da cruz, para ministrar, para ensinar, para aprender, porque fala-se de antes da cruz, sobre a cruz, e isso para nós é válido, mas tudo que fala de antes da cruz, sobre antes da cruz, para nós não vale. Hebreus vai dizer que a velha aliança, ela caducou, depois que veio a nova. Jesus disse, eu vou dar um novo mandamento para vocês, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então há uma enorme diferença do antes da cruz para o judeu e o depois da cruz para nós que éramos gentios. Amém, meus irmãos? Só que a gente precisa entender isso. Saber que nós somos filhos. Então,
Paulo vai dizer aos Gálatas, inclusive essa carta é uma carta que desconstrói muitos ensinos de velha aliança. Ele vai dizer aos Gálatas: digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro, o filho, é menino, quando o filho ele é menino, em nada difere. Vamos melhorar. Ele é igual. Ele é igual um escravo, um servo, um empregado. Ora, o menino na igreja, irmãos. Às vezes crente que tem anos de crente, porém tem a mentalidade de escravo. Porque ele é menino. E por que ele é menino? Porque ele não cresceu no entendimento, no conhecimento de quem? Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, da obra consumada, da cruz. Então, o texto diz que nada ele difere, ele é igual a um escravo. E o texto continua e diz assim: ainda que ele seja senhor de tudo. Porque nós, como filhos, nós somos senhores de tudo que o Pai tem. Só que se a sua mente for escrava, você vai estar sempre pensando que você precisa fazer alguma coisa para depois receber a recompensa de Deus. E vai me dizer que a maioria dos crentes não pensam assim. Se eu pagar o preço, Deus vai me dar. E é interessante que se eu pedir para testemunhar aqui, como o pastor Márcio disse aqui que na célula a gente tem essa oportunidade, mas se eu pedir para testemunhar aqui, muitos vão dizer assim: pastor, mas espera aí, eu tenho essa vitória, algo aconteceu na minha casa, eu tenho essa experiência, eu tenho esse testemunho, porque eu paguei o preço. E isso acontece. Mas por quê? Porque Deus perdoa o tempo dos ignorantes. Ele perdoa o nosso tempo da ignorância. Só que eu não posso pegar uma experiência que eu tive com Deus, preste atenção, e colocar isso como doutrina. As minhas experiências pessoais com Deus não definem as doutrinas. É a minha experiência. Eu posso até contar, estimular a fé das pessoas, mas eu não posso ter isso como um ensino. Eu não posso ter isso como experiência. É algo que Deus, pela sua graça e misericórdia, teve comigo. Eu não tinha o conhecimento do quanto filho eu sou, do quanto eu posso me apropriar sem ter que pagar preço, e eu ia para o pagar preço. E até eu mesmo, muitas coisas Deus já me deu, porque eu paguei o preço. Mas não é assim a doutrina da obra consumada da cruz. A obra consumada da cruz, alguém foi até a cruz e pagou o preço maior. Então eu me aproprio do preço que foi pago. Eu não preciso pagar preço. Jesus disse antes de morrer assim: tudo é possível àquele que crê. Então é pelo crer. Amém, meus irmãos? Então, quando a gente tem essa mentalidade de menino, mesmo sendo filho, a gente vive como escravo. E é assim que muitos vivem. Eu vou pagar o preço, eu vou orar, eu vou buscar, eu vou jejuar. Faça isso tudo, mas não faça isso para Deus fazer. Faça isso com uma mentalidade de filho. Faça isso porque Ele já fez. Faça isso porque você quer mais comunhão com o Pai, você quer mais intimidade com o Pai, você quer estar mais perto no sentido de relacionamento mesmo, porque está dentro de nós. Mas você quer ter mais essa intimidade com Ele. Faça isso tudo, jejue, ore, vá ao monte, tudo que você quiser fazer. Ore na madrugada, mas não faça isso para fazer uma barganha. Não, eu vou fazer para Deus fazer. Não, faça isso com a consciência de filho. Faça isso porque Deus já fez, porque Ele é bom. A nossa vida, irmãos, não era para ser uma vida estressada como é. Está cheio de crente hoje na depressão, cheio de crente tomando remédio controlado, vários remédios, cheio de crente perdendo a noite de sono, cheio de crente em desespero, quando não era para ser assim, porque um verdadeiro crente, quando eu digo um verdadeiro, nem é de ser tão santo assim, mas é de entendimento de quem ele é filho de Deus, não tem carência, está tudo suprido, está tudo resolvido. A gente era para ser o povo de mais paz neste mundo, um povo que inspirava paz nos quatro cantos da terra, um povo que só a nossa própria paz pregava, um povo diferente, um povo que sabe para onde está indo, que é de onde veio, um povo que tem um destino eterno, um povo que tem um Deus que supriu tudo, um povo que está dentro de um reino de paz, amor e alegria, um povo onde está dentro de um reino que o rei, que é o governo, é justo.
que está tudo certo e resolvido. Mas parece que a gente sai desse reino e vive na esfera que o mundo vive. E quando a gente vive nessa esfera que o mundo vive, a gente fica igual a eles. E se não fica pior, às vezes tem gente lá no mundo que tem mais fé do que crente. Porque a gente não entendeu. A gente pensa com a mente de escravo. E essa foi a queda da humanidade lá no Éden. Porque lá em Gênesis, presta atenção, depois a gente continua aqui. Lá em Gênesis, escute isso aqui. Lá em Gênesis 1:26, Deus disse assim no plural, ali estava a Trindade presente: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Olha para mim. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E assim Deus os criou. Adão e Eva foi criado em imagem e semelhança de Deus. Está no texto. Gênesis 1:26. Quando você vai para Gênesis 3:5, Gênesis 3:5, o diabo incorpora, preste atenção nisso aqui, isso aqui é uma chave para você entender. O diabo incorporado na serpente chega para Adão e Eva, na verdade primeiro para Eva, e fala assim: o dia que vocês comerem desse fruto, vocês serão igual. Ali foi o Deus de depois. Porque o diabo falou para Eva o que ela já era. E quantas pessoas ficam buscando fazer alguma coisa para ser o que já é? Quem está entendendo isso aqui, irmãos? O dia que você comer, você vai ser igual. Só que ela já era igual. E aí ela foi e comeu, pensando que seria uma atitude dela, uma ação que faria com que Deus agisse em prol dela. Só que na verdade ela já era igual, porque Deus é Deus de antes. Como isso deu certo, o inimigo aplica isso até hoje no meio dos filhos de Deus. Esse entendimento de um Deus de depois. Um Deus que se eu fizer, ele vai fazer, querido. O que eu e você temos que Deus precisa, irmão? O que você tem que Deus precisa? Mas a nossa mentalidade sempre foi essa, por quê? Porque a gente aprendeu assim. E a gente aprendeu assim de alguém que também aprendeu assim e ensinou assim. E assim vai, eu não sei onde isso começou, eu sei que começou no Éden também, mas nessa última geração aí, pós-reforma, eu não sei de onde veio isso, esse entendimento de um Deus de depois, um Deus que eu tenho que fazer, porque se eu for bom, e aí os textos são interpretados de forma equivocada. E não somente esse, muitos outros. Por quê? Porque a gente tem um entendimento que às vezes é bíblico, porém é de velha aliança. Você quer ver um outro exemplo? Deuteronômio 28 diz para você e para mim assim, presta atenção. Se atentamente, está na Bíblia, né, irmãos? Está na Bíblia. Se atentamente obedeceres a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar, olha isso aqui, todos os mandamentos que hoje eu ordeno a vocês, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Tem uma condição ali, se atentamente, essa palavra foi dita para os judeus, para o povo de Israel, se atentamente vocês obedecerem. Só que muita gente esquece que o nosso Cristo veio exatamente porque ninguém conseguiu obedecer. E ele foi à cruz e obedeceu por nós. Só que muita gente lê esse texto, prega ele, e muita gente crê, e aí que vem a praga da incredulidade. Perdão pela palavra, porque a pessoa fala assim, mas Deus colocou uma condição, eu não consigo cumprir, então também não creio que Ele vai me dar. Por isso eu não sou abençoado tanto assim. Porque o texto está na Bíblia, e aí começa. Se atentamente obedeceres a voz do Senhor teu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os mandamentos, irmãos, todos, são 613 leis, 603 mais os 10 mandamentos, todos. Quem aqui sabe pelo menos os 10 mandamentos? Quem aqui pode dizer de cor para mim, pelo menos os 10 mandamentos? Não, tem mais 603 ainda. Você tem que guardar tudo. Aí se você guardar tudo, você vai ser abençoado.
E aí ele vai falando, bendito serás ao entrares, ao saíres, bendito o seu ser, sua amassadeira, o seu empreendimento, e vai te derramando bênçãos, mas se você obedecer. Só que ninguém cumpriu isso. Ninguém cumpriu. E aí por isso que o nosso Cristo veio, para cumprir a lei e os profetas. E aí ele cumpre, obedece e morre por nós. O justo se fez pecador, para que o pecador se tornasse justo. Então foi uma troca no Calvário. Ele morreu no nosso lugar, Ele obedeceu por nós, Ele pagou por nós, e por isso nós devemos sim obedecê-lo. Mas eu não posso colocar as minhas bênçãos dependentes da minha obediência, que eu vou sempre me frustrar. As minhas bênçãos não dependem da minha obediência, as minhas bênçãos dependem da obediência de Cristo na cruz do Calvário. E por isso eu obedeço, eu dou o meu melhor, mas não para que eu seja abençoado, mas porque Ele é tão bom que já me abençoou. Então esse texto não se aplica hoje. Ah, pastor, qual que se aplica? O depois da cruz. E o que está depois da cruz? Coloca o texto por gentileza aí. O que está depois da cruz? Efésios 1:3. Porque olha só, se você ler os dois textos, parece que tem contradição, mas não tem, é porque um é antes e outro depois da cruz. A cruz mudou tudo, irmão. Balança o seu irmão aí, até essa longarina mexer pelo menos, e fala assim, Cristo mudou tudo. Tem que mexer a longarina. Qual é o nosso texto? Como filhos de Deus, como gentios convertidos ao cristianismo, como filhos justificados pela fé. Qual é o nosso texto? Está aqui, ó, depois da cruz. Paulo disse o quê? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual tem uma turma dormindo aí, nos abençoou, pretérito perfeito, passado, já aconteceu, porque ele estava se referindo à cruz. Veja que antes da cruz, se você obedecer, agora o que ele fala? Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou, pretérito perfeito, já havia acontecido. E olha agora, antes era obedecer todos os mandamentos, hoje nós somos abençoados com o quê? Com o quê, irmãos? Leia lá, com o quê? Tirou da tela? Com o quê, irmãos? Com todas as bênçãos. Então todos nós aqui, como filhos de Deus, nós somos abençoados. Ele já fala aqui no início do texto, bendito Deus e... O Deus e... Ele é seu Pai. Ele é seu Pai. Então é para nós. Bendito Deus e Pai. Eu sei que ficou mais bonito, mas por favor, volta lá de novo. Bendito Deus e Pai, obrigado, do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Com quantas bênçãos, irmãos? Com quantas bênçãos, irmãos? Eu já disse esse exemplo aqui várias vezes, vou usar de novo, porque eu disse aqui que a gente vai falar muita coisa sobre a mesma coisa. Eu tenho 10 bolinhas de gude, quem já brincou de bolinha de gude aqui? Eu tenho 10 bolinhas de gude no meu bolso. E aí vem uma criança e fala assim, pastor, me dá uma bolinha. Eu falo assim, não, vou te dar uma não, vou te dar todas. Aí eu pego as 10 bolinhas e entrego para ele. Aí eu viro o bolso, mostro para ele. Deus está virando o bolso para nós, mas a gente não entendeu. Eu viro o bolso, o forro do bolso, e falo assim, olha, já te dei todas. Normalmente uma criança esperta não vai ficar aqui perdendo tempo pedindo bolinha, porque ele já entendeu, o pastor me deu todas as bolinhas. Se eu já recebi todas, eu não preciso pedir, eu só preciso apropriar das que ele me deu e usufruir, usar, brincar, divertir, porque eu já tenho todas. Mas na nossa mentalidade a gente não entendeu nem a palavra todas, porque todas são todas, então eu só me aproprio. Todas as bênçãos, inclui meu casamento, minha casa, minha família, meus filhos, a minha profissão, a minha saúde, o meu dinheiro, inclui todas as bênçãos, toda a área da sua vida. Eu e você, como filhos de Deus, nós já somos abençoados. Eu vou pagar o preço para Deus me abençoar. Que Deus continue te abençoando. Parece que é um Deus infiel, né? Eu tenho que declarar para Ele continuar. Se não continuar... Porque deu uma melhorada, né? O pessoal fala assim, Deus te abençoe. Aí agora é assim, que Deus continue te abençoando. Eu sei que a gente fala isso com elegância e tal, mas é desnecessário. Nós como filhos de Deus, nós já somos abençoados. E Deus é Deus de continuidade, sim.
Fiel é aquele que cumpre todas as suas promessas. Nós já somos abençoados com todas as bênçãos. Então entenda, é muito mais me apropriar para o meu casamento, apropriar para a vida dos meus filhos, apropriar para a minha saúde, pelas minhas finanças, que vai tudo bem. Porque Deus é bom e Ele me ama. Ele é um Deus poderoso, glória a Deus por isso. Mas mais do que um Deus poderoso, para nós, Ele é um Pai amoroso. E que muitas vezes, pelo amor dEle, Ele usa o poder para operar milagres na nossa casa, na nossa vida, consertar os nossos erros, porque Ele é Pai bom, e tudo que Ele tem já é nosso por direito, irmãos, por direito. Ah, pastor, eu não mereço. Eu também não. Ele é bom, o Filho dele veio e pagou, e graça é exatamente isso, é para quem não merece. Você lembra daqueles dois homens no templo? Um batia no peito e orava. Ah, eu faço. O outro dizia, eu não faço. Ele batia no peito também, ele falava o contrário do outro. E Jesus disse que aquele que dizia que não merecia, ele é quem foi recompensado. Porque não é o quanto você é bom. A religião colocou isso na sua mente, que é o quanto você faz para Deus fazer. Mas não é o quanto você é bom, é o quanto Ele é bom. Não é nada sobre você, é tudo sobre Ele. E é claro que depois que a gente tem esse entendimento, a gente vive nessa fé, que a gente usufrui dessa paternidade de Deus e da nossa identidade, a gente faz. A gente está aqui por isso. A gente evangeliza, a gente ora, a gente tira tempo com Ele, a gente obedece, a gente procura ser mais santo. Mas nada disso que a gente faz é para depois Deus fazer. A gente faz isso tudo porque Ele é bom e Ele já fez. E é uma forma da gente mostrar a nossa gratidão a Ele e que faz bem para nós. Mas com a consciência de filho. Amém, meus irmãos? Então, como esse texto de Gálatas 4, cresça no entendimento, não seja menino. Porque o menino, ele tem tudo que o pai tem, só que ele não usufrui. Se ele for menino. Você quer ver um exemplo? Vocês viram aqui à frente 2 filhos, eu tenho esses 2 aqui, eu tenho mais um outro filho, mas quando eu era solteiro. O Tiago, que é uma bênção também na minha vida. Tem 36 anos a fazer em maio. Mas vamos falar do Mateus e do Luquinhas, são 2 filhos que moram comigo. O Tiago mora aqui em Juiz de Fora também, eu tenho contato com ele praticamente todo dia. E ele mora num hotel lá no centro da cidade onde ele trabalha. Quem não sabia disso? A gente não fala em todo culto também não, tá, irmãos? Mas a maioria já sabia. Então vamos falar do Mateus e do Luquinha que mora comigo. Eu tenho um filho maduro. Claro, a gente está sempre amadurecendo, ele vai amadurecer mais. Mas eu já posso dizer que é um filho maior de idade, sim ou não? Mais de 18. E eu tenho um filho menino. Vocês concordam que o que eu tenho, ainda que é do Tiago também, porque ele é registrado, mas o que eu tenho é do Mateus, do Tiago e também do Luquinha? Quem concorda aqui? Então vamos pensar no Mateus e no Luquinha que moram comigo. O carro que tem lá na nossa casa, quando eu e a Érica for embora, é do Mateus, do Luquinha e do Tiago. Mas é do Mateus e do Luquinha, sim ou não? Sim ou não? Hoje, o carro que eu tenho, mesmo em vida, é do Mateus, do Luquinha, sim ou não? Mas o Luquinha dirige. O Luquinha usufrui. E o Mateus? Dirige, inclusive bateu o carro outro dia aqui na porta da igreja. Bateram nele, tá, irmãos? Deixa eu arrumar isso aqui. Bateram nele. Aí o seguro pagou, está resolvido. Porque o pai pagou seguro. Então, olha só. O que eu tenho é dos 2, mas o Mateus usufrui muitas outras coisas e o Luquinha não. Por quê? Porque o Luquinha ainda é menino. E o Mateus já é maduro, já tem carteira de habilitação, é maduro. Então assim, isso acontece no mundo espiritual, isso acontece também na nossa vida com Deus. Se você é filho, mas é menino, você não usufrui. Você fica vivendo vida de alguém que não é filho. Pense com uma mente de filho. Até quando você vai orar, se apropriar. Você vai fazer uma viagem para Belo Horizonte, né? Né, Júlio? Daqui a pouquinho está indo, né?
estou triste já. E aí você vai, você entra no carro, Senhor, faz isso, faz aquilo, cuida do pneu, cuida da roda. Você pode até orar assim, mas como filho, você fala assim, Pai, obrigado, porque eu já me vejo em Belo Horizonte, deu tudo certo. O Senhor é filho, eu sou filho, o Senhor é pai, já está tudo guardado pelo Senhor. Esse carro está guardado, os livramentos aconteceram, porque o Senhor cuida da minha vida, o Senhor é bom, o Senhor é meu pai. Eu oro e posso orar muito, porém, a conjugação dos verbos muda. Eu oro de forma diferente. Eu oro como alguém que já se apropria como filho, não alguém que fica pedindo igual um mendigo espiritual, mas como alguém que tem identidade de filho, que já sabe quem ele é e quem Deus é para ele. Filho maduro, filho que cresce, tem acesso às prateleiras mais altas, sim ou não, irmãos? Tem acesso. E já reparou que as melhores coisas ficam lá? Compra aquela caixa de chocolate, a mãe vai e esconde mais em cima. Aí o Luquinho não pega, o Mateus acha. Então é assim, irmãos, a questão nossa é muito mais entendimento do que convencer Deus de dar. Eu costumo dizer que enquanto você está orando, convencendo Deus de te dar, é ao mesmo tempo que Ele usa tentando te convencer que já te deu. Que já é nosso. E mais, hein? Por direito. Ah, pastor, eu sou pó e cinzas. Ô, Jesus. Davi falou que é pó e cinza. Eu sou pó e cinza. Antes da cruz, quando ele tinha que buscar as próprias experiências e as próprias bênçãos em Deus. Mas quando o nosso Cristo morre naquela cruz, ele transforma pó e cinza em filhos de Deus. Ele nos glorificou, nos amou, nos justificou, se entregou por nós, nos comprou, pagou a nossa dívida, nos santificou nele, nos salvou, nos libertou. A obra é toda dele. E nós somos filhos, e como filhos nós temos direitos. E é claro que temos também deveres, mas não é a mensagem desse dia. Nós temos direitos como filhos. E quanto, meus irmãos, entenda isso, quanto mais as nossas carências são resolvidas, que não são resolvidas com ações de Deus, são resolvidas com o nosso entendimento, porque elas já foram resolvidas. Mas a gente tem tempo para o próximo, e isso é o verdadeiro evangelho. Mas você tem tempo para a gente. Você vai para uma oração e você fala assim, eu vou pedir o quê? Eu vou pedir o quê? Se eu já tenho tudo. Opa, mas espera aí, o meu primo ainda não é convertido, vou tirar um tempo para ele aqui. Opa, o meu pai ainda precisa de Cristo, eu vou tirar um tempo para ele aqui na oração. Opa, meu vizinho está passando uma situação tão difícil, eu vou tirar um tempo para ele aqui. E a sua oração é muito mais intercessória do que a favor de você, porque você já tem tudo. Você não fica mais distraído sobre você, porque já está tudo resolvido, está tudo consumado, já está tudo pago. É só a gente se apropriar como filhos maduros. E não olhe para você, porque se você olhar para você, a incredulidade vem. Porque a gente erra todo dia, a gente entristece Deus todo dia, a gente falha todo dia, a gente falha quando pensa. Eu não posso olhar para os meus comportamentos para ditar as regras de quem eu sou, mas eu olho para quem eu sou e dito as regras como eu vou me comportar. Quantos pecados que você comete, aí você comete o pecado, aí você fica pensando, o diabo vem na hora, a condenação vem na hora. Está vendo aí? O pastor pregou lá de manhã, domingo, que você é filho de Deus, olha o que você está fazendo. Aí você começa a pôr dúvida no seu coração. Você está vendo, realmente, o pastor está errado. Não, você nunca deve olhar para os seus comportamentos para definir quem você é. Mas você olha para a cruz. Você olha para quem você é em Cristo, e assim você se comporta. Você olha para os seus comportamentos e fala, pecado, você não combina comigo mais. Eu sou filho de Deus. Quem tem que se render é o pecado, e não você se render ao pecado. Então normalmente vem a dúvida, quando nessa natureza humana que você tem, você vai e erra. Você vai e peca. Aí você olha e fala assim, realmente eu não mereço. A incredulidade entra aí. Aí, a própria palavra de Deus em 4 lugares fala a mesma coisa. É o único texto que eu encontro em 4 lugares.
O meu justo viverá da fé. Abacuque, Hebreus, Gálatas e Romanos. O meu justo viverá da fé. Aí você tem dúvida? Porque você está querendo definir fé a partir de você? Não é a partir de você. É tudo a partir da cruz. Amém. Tudo tem a ver com a cruz. Se estamos aqui é por causa da cruz. Eu só vou falar mais um detalhe aqui por causa do horário, para a gente encerrar, mas ficou muita coisa para trás aqui. Lá em João 1,12, fala que a todos quantos receberam e nele creram, foi dado a eles o poder de se tornarem. Fica com essa palavra aí, irmão. O poder de se tornarem filhos de Deus. Quando você creu em Jesus e o recebeu no seu coração, a Bíblia diz, não sou eu, que nós nos tornamos, nós não éramos, mas nós nos tornamos filhos de Deus. Quem aqui recebeu Jesus e creu nele? Então não tem conversa mais, senão a Bíblia está mentindo. Nós nos tornamos filhos de Deus. O que a gente precisa agora é saber qual é o direito de filho de Deus. Que a gente sabe muito bem na esfera humana, mas a gente parece que não entendeu na esfera espiritual. Somos filhos. Ah, mas somos filhos. Ah, pastor, mas somos filhos. Somos filhos. Errei ontem, somos filhos. Você não é filho por alguma coisa que você fez. Ninguém aqui fez alguma coisa antes de nascer para se tornar filho. Deus usa muito o humano para explicar o espiritual. Por isso as parábolas. Ninguém aqui fez alguma coisa para nascer. Os pais fizeram, mas vocês não fizeram, eu não fiz. É no mesmo raciocínio. Você não fez nada para ser filho de Deus. Às vezes você acha que fez, você não fez nada. Você apenas creu em Jesus e o recebeu. E o texto diz para nós que a partir daí, nós nos tornamos filhos de Deus. E como filhos, tudo que o Pai tem é nosso. Não será nosso. Os irmãos esforçam aqui para louvar os hinos, de modo que a mensagem do hino seja totalmente de nova aliança, mas é uma pena. A maioria, hinos lindos, que tem uma frasezinha, tem alguma coisa que a gente está cantando e que a gente precisa entender. Primeiro a gente cantou aqui, o véu se rasgou. Então, se o véu rasgou, eu e você já temos, nós já estamos na sala do trono, nós já estamos no Santo dos Santos, nós somos filhos, nós temos acesso à casa do Pai. Mas aí na parte do hino fala assim, sei que na sala do trono está, eu quero ir para lá, ou eu já estou lá. Nós já estamos na sala do trono. Está vendo? As sutilezas até dos hinos. E às vezes a gente não pensa, a gente não tem uma mente de filho para entender que o filho, irmãos, o filho, ele tem acesso a qualquer lugar da casa. Quantas pessoas foram à sua casa, mas você nunca levou no seu quarto, o quarto do casal. Mas o filho vai lá. Se é uma suíte, vai lá, toma banho no banheiro do quarto. É ou não é assim? E usa o shampoo da mamãe. É ou não é assim, irmãos? Não tem lugar nessa casa que o filho não tem acesso. Porque ele é filho. Ele é filho. Amém, meus irmãos? Eu coloquei muitos outros textos aqui, mas a gente é dia de ceia hoje, eu vou parar por aqui. Em outro momento a gente fala um pouco mais. Amém, irmãos? Amém, meus irmãos? Se você mudar a conjugação do verbo, até mesmo na hora que você está cantando, já muda bastante coisa. Não use o verbo no futuro. E o futuro pode ser até amanhã, a parte da tarde já é futuro. Não use o verbo no futuro. Use sempre o verbo no passado. Eu soltei essa frase ontem no Instagram. Eu não sei se eu vou lembrar dela de cor, então eu vou achar ela aqui.
Já saiu. Eu digo que o futuro nosso está resolvido no passado. Alguém entendeu isso, irmãos? Parece que não, né? Estou vendo as carinhas aqui. O seu futuro foi resolvido no passado. O seu futuro ainda não será resolvido por uma ação nem de Deus, que dirá a sua. O nosso futuro foi resolvido no passado. O nosso futuro foi resolvido no passado de Deus. Por quê? Porque a cruz já aconteceu. E lá naquela cruz, que é o nosso passado, o nosso Cristo resolveu o nosso futuro. Então o seu amanhã já está resolvido. Você só precisa crer. A sua semana já está resolvida. Eu vou orar para Deus abençoar esse ano de 2026. Você pode até fazer isso, mas creia. O seu ano de 2026 já está resolvido. Foi resolvido lá na cruz. Nada para frente pode te afligir. A menos que você queira ou creia errado. Mas já está tudo resolvido. Amém, meus irmãos? Fique de pé no seu lugar. Aleluia. Aplauda mais forte a Ele. Quero chamar os irmãos que vão ajudar a servir a ceia aqui. Quero te pedir para que você se sinta na mesa. A gente falou um pouco sobre paternidade hoje aqui. Se sinta na mesa. A mesa aqui não cabe todos. Mas espiritualmente todos nós como filhos estamos na mesa. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Todos nós estamos na mesa. Se sinta na mesa. Mesa é lugar de encontro dos filhos. Amém, meus irmãos? Vocês estão prestando atenção? Mesa é o lugar de encontro dos filhos. Dos filhos, gente boa.